Oi pessoal, sou o pastor Lucinho, estou aqui de novo no Loucos por Respostas. Eu com a minha fiel companheira, a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola para o céu, e com ela eu vou tentar responder a pergunta da Sara. A Sara me mandou uma pergunta muito legal, olha qual o questionamento dela. Pastor, tenho amigos que não são evangélicos, os quais têm evangelizado, e eles sempre me perguntam, olha, quase todos nós ouvimos essa pergunta aqui, ó. O dízimo não foi abolido no Velho Testamento? Há no Novo Testamento algo falando sobre a continuação da prática do dízimo? Eu sempre tento responder da melhor forma, mas ainda rola uma dúvida. Me ajuda a esclarecer isso para a galera. Bem, então vamos aqui para a Bíblia. Vamos ouvir nada mais nada menos do que o próprio Filho de Deus, em Mateus capítulo 23, verso 23, respondendo. Ou seja, eu vou ler aqui agora para você, Sara, um texto do Novo Testamento, tá? Olha o que Jesus está falando, ó. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo. Olha Jesus usando a palavra dízimo. Do hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo, vocês devem praticar o dízimo sem omitir as outras. Quem está falando aqui é Jesus, não é Pedro, não é Paulo, não é Lucinho, é o Senhor Jesus. Cristo, por diversas vezes, ratificou a questão do dízimo. Por exemplo, a Bíblia nos fala que ele se assentava diante do gasofilácio e ficava vendo a forma como as pessoas traziam as ofertas. Tanto é que foi lá, nesse episódio, que surgiu uma das histórias mais lindas da Bíblia, quando aquela viúva pobre trouxe 2 moedinhas e colocou lá dentro. E você sabe o que é o mais interessante do texto? Cristo não mandou a mulher pegar as moedas de volta. Cristo deixou a moedinha lá. Jesus não disse, você é tão pobre, você não precisa dar o dízimo. Minha filha, você está dando dízimo, você vai comer o que amanhã? Não, Jesus não termina a história dizendo, e aí eu tirei R$100 do bolso e dei para a mulher. Ou seja, Cristo está dizendo que nós temos que dar o dízimo. O que é o dízimo? A palavra já diz. Dízimo significa a 10ª parte. A 10ª parte. Agora, preste atenção, sabe? Quando você está falando do amor de Deus para alguém, e essas pessoas vêm te confrontar com o dízimo, tem alguma coisa aí. Por que elas não estão fazendo outros tipos de perguntas? Na verdade, sabe o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil está se tornando uma nação onde as pessoas já quase todos ouviram o Evangelho. Muitas já ouviram o Evangelho. Então aí já tem dúvidas, que na verdade são dúvidas de quem já caminha com Cristo, mas eles nem têm Cristo ainda. Então, na verdade, o meu conselho para você que está evangelizando as pessoas, tenta evitar esses assuntos de cara. Porque são esses assuntos que, na verdade, o diabo está usando para roubar a semente do Evangelho. Você não apresenta Jesus falando de dízimo. Você não apresenta Jesus falando do anticristo, ou falando do dom de línguas, ou falando que a igreja A é certa, a igreja B é errada. Você apresenta Cristo falando de Cristo. A melhor forma de levar alguém a Cristo é falando de Cristo. É falando de perdão de pecados, é falando do sangue de Jesus, é falando que Deus as ama, é falando do projeto de Deus para a vida delas. Então tenta evitar essas questões, mas que há respaldo bíblico no Novo Testamento para o dízimo, isso tem e tem muito. Agora, quem não concorda com o dízimo, sempre achará as brechas para poder criticar dentro da palavra de Deus. Mas eu termino a minha resposta para você, Sara, com o seguinte argumento. Alguém que deu o coração para Jesus vai achar difícil dar 10% da sua renda? Será que é verdade? Eu, por exemplo, sou casado com a Patrícia há 18 anos. Já imaginou eu dizer para ela, Patrícia, olha, eu te amo, você é o amor da minha vida, mas não conte com o meu dinheiro. É verdadeiro esse amor? Ela aceitaria ficar comigo? Existe como casar com Deus sem comunhão de bens? Pensa nessa resposta aí. É muito legal tentar responder as perguntas como a Sara me enviou. E a pergunta da Sara é legítima, porque ela está tentando ganhar os amigos para Cristo, então ela mandou dentro daquilo que ela está vivendo. Quem sabe você está vivendo alguma realidade aí e quer me mandar a sua pergunta também. Manda então para esse e-mail que está aparecendo na sua tela, loucos@redesuper.com.br, que eu vou ter o prazer de responder. Vai ser muito legal eu poder esclarecer a sua dúvida aqui à luz da palavra de Deus. Se você quiser me seguir no Twitter, meu Twitter é PR Lucinho e o meu Facebook PR Lucinho Oficial. E vai ser muito legal a gente interagir nas redes sociais.
Deus te abençoe, até o próximo programa, um beijão.